Olá, novamente. Ah, eu estou aqui agora, eu vou começar um último vídeo, em que eu quero tentar dar uma noção de que, diferente do que vocês viram, talvez durante todo o curso, é que processos de reparo de DNA estão sendo estudados graças a pacientes, e esses pacientes são seres humanos. Eu quero mostrar, tentar dizer alguma coisa em relação a eles. Então, a questão toda, vocês aprenderam uma série de mecanismos de reparo de DNA até agora. E quando faltam, eles afetam na nossa saúde. E como é que isso foi descoberto? Bom, gente, foi descoberto por causa de seres humanos e a quem nós devemos ser muito gratos. Então, vou dar só alguns exemplos muito rapidamente. Doentes com atáxia telangiectasia, por exemplo, têm defeito numa proteína, uma quinase, que é um sensor, e quando tem esse defeito, o indivíduo tem uma série de problemas, incluindo câncer. E é uma doença rara também, atáxia telangiectasia. A doença de Sindicéquio também é uma quinase, ATR, que é sinalizadora. E esses indivíduos têm isso. Com células desses indivíduos, nós entendemos como é que ela funciona. A anemia Fanconi são mais de 20 genes afetados que dão uma série de problemas que esses indivíduos têm, incluindo problemas de câncer, que é por falta de reparo de DNA. Síndrome de Bloom, síndrome de Werner, são helicases, que são proteínas de reparo também. E na ausência, eles têm problemas, seja de câncer, seja de envelhecimento precoce, como é o caso dessa menina, senhora aqui. Essa é uma síndrome bastante conhecida, na verdade, rara, Huntington-Gilford, também nome progéria, em que os sintomas são principalmente de envelhecimento precoce, que afetam, sobretudo, a estrutura. Isso aqui é uma foto do núcleo de uma célula que fica todo deformado. Aparentemente, essa deformação cria um problema de reparo de DNA e acúmulo de lesões. Muito interessante, esse indivíduo afetado com essa doença, ele foi ator de cinema, inclusive, ator de filme de cinema. Então, são seres humanos. E, obviamente, tem a xerodermatomitose, que nós já comentamos bastante, que os indivíduos têm alta sensibilidade, fotossensibilidade, câncer de pele alto, e que foi descoberto por James Cleveland em 68. Então, xerodermatomitose, que é basicamente o que nós tratamos, eles têm várias organizações, ONGs, na verdade, que cuidam desses pacientes, tentam ajudar a viver esses pacientes, que eles chamam de uma forma geral, são de crianças da lua, porque tem que inverter o dia pela noite. E esses indivíduos xerodermatomitose, eles nos ajudaram a entender por que nós temos câncer. Mais recentemente, estão ajudando a entender por que nós envelhecemos. Puxa, a nossa dívida com eles é alta. O que nós podemos fazer para eles? Infelizmente, quase nada. Porque a gente não tem terapia para isso. O que me deixou muito feliz é que no Brasil foi formada primeiro a Apoderma de Goiás, essa bandeira de Goiás, que depois transformou em ABRA-XP, que é a Associação Brasileira de Xerodermatomitose, que ajuda os pacientes xerodermatomitose, o que é extremamente interessante. O que nós podemos fazer por eles? Muito pouco, gente, muito pouco. Em 2007, nós publicamos um trabalho com o Ricardo Leite, nós publicamos um trabalho em que a gente fez as primeiras identificações de mutações que são responsáveis pelo sintoma de duas famílias com xerodermatomitose, afetadas, no caso, no gene XPC. Eu gosto de dizer isso, que uma delas era nova, a gente ficou todo contente, não tinha sido descrita antes, então nós ficamos muito contentes, e a outra era muito comum, existia em tudo quanto é canto. E depois a gente ficou sabendo que essa mutação, ela era
produto de um efeito fundador no norte da África, que passou para a Europa, da Europa veio para o Brasil. Então, eu chamo dessa mutação, que ficou muito interessante, na verdade, na época a gente desprezou ela, como out of Africa, fora da África. E aí é para dizer, olha, nós somos também seres humanos. E aí nós estamos dançando no meio de Goiás, lugar extremamente improvável, Alain Sarrazin, com a Claire Sarrazin, com a Letícia Lerner, com paciente xeroderma pigmentosa, numa região onde tem muito xeroderma pigmentosa. E somos todos humanos. Foi o Recanto das Araras. O que deve ter no Recanto das Araras? O que tem no Recanto das Araras? E eu gostaria que vocês tentassem responder muitas araras, muitos tucanos ou muitos pacientes XP. Na verdade, os três estão certos. Ele tem muita arara, muito tucano, mas também tem muito paciente XP. Isso foi denunciado em 2009 no Correio Brasiliense por uma descoberta da doutora Sulamita Chaibu, que é uma dermatologista extremamente competente, que conseguiu descobrir que naquela comunidade tinha muitos pacientes xeroderma pigmentosa. A partir dela, nós chegamos, inicialmente nós não acreditamos, até porque os pacientes eles tinham idades avançadas, o que é muito raro para xeroderma pigmentosa, e nós fomos lá e sim, eles tinham xeroderma pigmentosa. Para vocês terem uma ideia, o mapa do Brasil fica bem no meio do Brasil, eu gosto de dizer que fica mais no meio do Brasil que Brasília, meio de Goiás, é a uma distância de 240 quilômetros de Goiânia, então nós fomos lá, sendo que o caminho é um caminho bem ruim, é um lugar bastante isolado, tem muito tucano, é muito legal, muito bonito, e também tem muito sol, não é um lugar muito bom para quem não pode tomar sol. Muito sol, sol muito forte, inclemente, como disse. Aqui nós estávamos conversando, nas primeiras conversas, com a Gleice Machado, que é a presidente da Associação Brasileira de Xeroderma pigmentosa, atual. Nós temos aqui duas pacientes com xeroderma pigmentosa, a Cláudia e a Wanda. E esses pacientes, naquela comunidade, seriam certamente tiveram mais de 20 pacientes, e eles têm entre 15 e 83 anos de idade. 83 anos de idade, que é muito raro. Talvez o paciente xeroderma pigmentosa mais velho que exista no mundo. E é assim que eles dirigem, que eles andam de bicicleta, os pacientes lá em Araras, cobertos pelo sol. Tivemos o prazer de conhecer a dona Clementina, em que ela falou com 103 anos, quando ela estava doente, bastante doente, mas ela não teve xeroderma pigmentosa, mas a filha dela teve, e ela falou, meu avô tinha pele ruim, e isso data, provavelmente, então, a presença de xeroderma pigmentosa naquela comunidade há pelo menos 150 anos. E aqui a Cláudia, que tem xeroderma pigmentosa, mas tem um filho que não tem nenhum problema. Como se espera uma doença recessiva. Nós fomos tentar identificar, a Viridiana já falou para vocês, como a gente identificou essas mutações, e basicamente a gente encontrou não uma, mas duas mutações no gene xeroderma pigmentosa variante, uma que está próxima das primeiras bases do intron 6 e impede o processo de splicing, e a outra ela tem um códon de parada no exon 8. Essas duas mutações vieram de duas famílias diferentes, então, que a gente chamou aqui todas as pessoas afetadas, né, estão marcadas, tá? São as pessoas com xeroderma pigmentosa, nós conseguimos mapear isso, e algumas pessoas, elas têm, obviamente, têm os dois alelos diferentes. Esse trabalho foi feito pela Lígia e pela Viridiana, e, obviamente, mais uma equipe. O que é mais interessante ainda, e muito curioso, é que a mutação do intron 6 e a mutação do exon 8 já tinham sido descritas. Na verdade, a do intron 6 tinha sido descrita em uma família, ou algumas famílias, no País Basco, na Espanha. Então, nós fomos verificar, através da busca de ancestralidade,
Esses aqui são os cromossomos, cromossomo 6, e aqui fica a mutação. E o que você pode ver é que tem pedaços europeus nos pacientes de Goiás e nos que são comuns aos pacientes da Espanha. Então, a gente demonstrou que esses parentes, que essas pessoas têm parentes na Espanha, o que é muito interessante. Então, a gente acha que essa mutação veio da Espanha, provavelmente para Portugal, e 1700 ele talvez tenha chegado já em Goiás, e esse trabalho está publicado foi basicamente feito pela Lígia, obviamente toda uma equipe. Só para concluir, nós estamos sequenciando as mutações desses pacientes. É isso que a gente consegue fazer. Então, enquanto der, a gente vai fazer uma primeira parte do trabalho, já foi feito pela Karina Santiago, que foi aluna da doutora Maria Isabel Achatz, que começaram um trabalho de levantamento de mutações de vários pacientes. Uma primeira parte já foi publicada, a Lígia está fazendo, temos muito mais pacientes xerometose, já temos perto de 100 pacientes diagnosticados no Brasil, e uma primeira parte já está feita. Enquanto nós tivermos dinheiro para ajudar a diagnosticar pacientes xerometose, nós vamos tentar fazer. Demora, nós não somos rápidos, mas nós trabalhamos para fazer isso. E eu queria agradecer, obviamente, a todo o grupo que trabalha com reparo de DNA aqui em São Paulo. Eu sou apenas o Relações Públicas desse pessoal, quem faz o trabalho é esse. Eu queria também agradecer aqueles alunos e pós-docs, pesquisadores que montaram esse curso de inverno online, que estão trabalhando para isso. Então, eu queria agradecer. E eu queria agradecer a todos aqueles que assistiram também o nosso curso de inverno online esse ano. Muitíssimo obrigado a todos. Até logo.